profundas. O que são as fundações profundas? São as estacas e os chamados tubulões. Qual é a diferença de estaca para tubulão? No caso do tubulão, em algum momento da execução da estrutura de fundação, ocorre a entrada de um operário. Tá? Então, vocês vão ver mais para frente, por exemplo, o tubulão ele costuma ter a base alargada. Então, entra um operário para fazer esse processo aí, executar esse alargamento da base. A estaca não, a estaca ela é toda executada sem a entrada de um operário. Então, os equipamentos vão lá e promovem a execução das estacas. Tá certo? Então, vamos ver inicialmente as estacas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Então, aqui, ó, eu tenho aqui uma série de camadas, tá certo? Aqui, esse elemento que é o elemento de fundação profunda, uma estaca. Aqui, o pilar da obra, tá certo? Pilar. E esse elemento estrutural aqui é o bloco de coroamento. Ele serve justamente para transferir a carga do pilar para as estacas. Então, exemplo. Se o pilar está chegando aqui, a carga do pilar mais a carga do bloco de coroamento, se isso aqui tudo vale, por exemplo, 100 toneladas, e eu tenho duas estacas, cada estaca vai receber 50 toneladas. Então, o bloco ele serve justamente para fazer essa transferência de carga do pilar para as estacas, ok? E as estacas vão solicitar os solos que estão aqui envolvendo as estacas. E essa solicitação, vocês vão ver que vai acontecer por um atrito lateral, pela ponta da estaca, tá? E isso aqui vai ser estudado depois, quando a gente estiver falando do projeto de fundações especificamente, tá? Resistência lateral, resistência de ponta, enfim. Se vocês observarem de maneira tridimensional, aqui então está o pilar, bloco de coroamento e as estacas. O pilar em amarelinho aqui. Essa viga que está aqui é que a gente chama de cintamento. Então, é necessário esse cintamento, tá? Porque o que acontece? Eventualmente, alguma estaca ela pode ser executada numa posição um pouquinho errada, um pouquinho diferente da projetada. Aí acaba que, se uma estaca é executada numa posição um pouquinho diferente da projetada, ocorre uma excentricidade no bloco que é gerado um momento. Então, esse cintamento ele serve justamente para combater esses momentos, tá? Ele vai segurar essa onda que está aí, esses momentos que são gerados por uma eventual excentricidade. Então, tipicamente, a fundação tem aqui as suas estacas, o bloco de coroamento, o pilar, e aqui tem essas vigas, né, que são as chamadas vigas de cintamento. Muito bem. E as estacas, existem diversos tipos de estacas, e nós vamos abordar aqui algumas, tá? As mais executadas. Vamos começar, então, vendo a estaca hélice contínua. Tá? Eu não vou citar aqui todos esses nomes, porque eles vão ser mostrados aqui ao longo da apresentação. A estaca hélice contínua,
é a estaca mais executada atualmente, tá? Houve uma pesquisa aí mostrando que 50% das fundações no Brasil, 50% das fundações, isso engloba até fundação superficial, tá? Sapata, radier, estaca, de todo o universo, 50% das obras estão sendo executadas com estacas hélice. Então, essa estaca hélice, ela tem algumas vantagens e daqui a pouco eu vou citar essas vantagens. Mas, basicamente, para executar, eu preciso de mobilizar para o canteiro de obras esse equipamento aqui, tá vendo? Que é um trado helicoidal, né? Um trado helicoidal com um tubo central. Esse equipamento aqui ele pode ter mais de 20 metros de altura, até mais de 30 metros de altura, tá? Muito bem. Então, aqui tem essa torre, aqui tem o trado helicoidal, existe aqui uma mesa de torque, que é capaz de aplicar um esforço de torque, um esforço de rotação nesse trado helicoidal, para que ele avance no solo. Eu acho que eu mostrei para vocês antes do recesso, fiz uma brincadeira aqui com saca-rolha, né? Não foi nessa turma? Foi. Então é tipo um saca-rolha mesmo isso aqui, tá? Olhando aqui no detalhe, então você está vendo aqui a hélice, né? O trado chama trado helicoidal com um tubo central. Professor, qual que é o nome desse equipamento, dessa máquina? Oi? Qual que é o nome dessa máquina? Olha, a máquina específica aqui é uma máquina de execução de estaca-hélice, não tem um nome. O mais importante é que você tem esse instrumento, que é um instrumento de perfuração, tá? Que é o chamado trado helicoidal. E esse trado helicoidal tem um tubo central, tá certo? Esse equipamento é capaz de aplicar um esforço de torque nesse trado helicoidal para fazer com que ele avance no solo, girando, né? Isso aqui vai girar e vai avançar no solo, tá certo? No caso de estaca, por exemplo, cravada, a gente tem o bate-estaca. Isso aqui, na verdade, não é um bate-estaca, porque você não tem impacto, né? Isso aqui avança girando no solo. Isso é até uma vantagem da estaca hélice, porque se você não tem pancada, como é o caso da pré-moldada, você não promove vibrações no terreno e também não tem barulho. Então, são duas vantagens importantes na execução desse tipo de estaca. No processo executivo não vai ter nem vibração do solo, nem barulho. Tá certo? Quais são as etapas executivas aqui da estaca hélice contínua? A primeira é a perfuração. Então, aquele equipamento lá vai promover um giro, isso aqui vai avançar no solo e vai chegar em uma determinada profundidade, que é a profundidade de projeto. Então, na verdade, o que acontece é que isso aqui vai avançando no terreno, tá? Vai avançando até uma determinada profundidade que é especificada no projeto.
Então, vocês vão aprender mais adiante como que a gente vai especificar essa profundidade. Tá certo? Tudo bem? Então, é simplesmente avanço. Esse processo de avanço, ele tem que ser contínuo, tá? O que acontece? Você tem... Deixa eu pegar isso aqui como se fosse a hélice. Deixa eu só interromper aqui só um instantinho. Aí vocês vão me ver aí maior na tela. Então, está aqui, o trado helicoidal vai avançar no terreno. Então, vamos imaginar que isso aqui é a hélice, né? E que vai avançar no terreno. Então, o que acontece? Nesse processo de perfuração, a máquina vai fazer isso aqui, ó, vai girar. E na medida que gira, ela tem que avançar. Ela tem que dar o passo e avançar. Tá certo? E essa velocidade de avanço, isso tudo é monitorado pelo operador. O operador ele tem lá dentro da cabine do equipamento, ele tem ali uma tela e ele fica monitorando tudo da estaca. Velocidade de avanço, velocidade de retirada do trado, pressão do concreto, sobreconsumo do concreto, daqui a pouco eu falo sobre isso. Eu sei que ele tem ali um quadro geral do que está sendo executado. Tanto que essa estaca é chamada estaca hélice contínua monitorada. Então, o fato é o seguinte, nesse processo de avanço do trado helicoidal, tem que dar esse passo. Ele não pode ficar girando aqui, ó, em falso. Girando em falso quer dizer ficar girando sem avançar. Por que isso? Isso não pode acontecer, tá, gente? Então, se vocês tiverem uma determinada obra, estiverem fiscalizando esse processo, e o cara estiver girando o equipamento sem o avanço, você tem que chamar o responsável para que isso não aconteça. Por quê? Porque se ele fica girando o trado helicoidal e não avança, essa hélice ela se transforma num transportador de solo. Começa a transportar solo para cima e desconfina o solo que está no entorno que vai ficar no entorno da estaca. Ou seja, o solo vai ficar mais solto, ele vai piorar a condição do solo existente, a condição do solo que foi usada para o projeto, tá certo? Então, assim, colocando em termos mais simples, ele vai esculhambar o solo, vai esculhambar. Entendido? Então, ó, sempre que der o giro, isso aqui tem que avançar no solo, tá? Avançar no solo. Aí chegou lá na profundidade de projeto, agora vamos continuar aqui, então, com a apresentação. Então, nós estávamos aqui, né? Agora, ó, chegou aqui, esse elemento, ele tem aqui na pontinha dele, vou desenhar. Vou desenhar porque o desenho não contempla isso, mas ele tem aqui na pontinha, aqui, ó, assim. Vamos colocar. Ele tem uma tampinha. Tá? Por que dessa tampinha? Para não entrar solo aqui dentro. Não entrar solo dentro do tubo. Tá? Então, chegou cá embaixo. Vai iniciar a concretagem. Como que é feita a concretagem? Concreto, ele vem, é um concreto usinado, né? Ele vem num caminhão betoneira. Aí esse concreto, ele vai ser lançado através desse tubo central. Então, observando aqui a imagem, ó, tá vendo? Isso aqui é uma mangueira, tá subindo aqui, ó, e vai lançar o concreto no tubo central. Tá? Bombeado. Então, esse concreto, antes da concretagem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar, eu tenho que abrir essa ponta que está aqui, ó. Tem que expulsar essa tampinha, tá? Então, antes de expulsar a tampinha, é importante que todo esse tubo que está aqui, ó, esse tubo central,
esteja preenchido com concreto sob pressão. Isso é uma outra coisa importante da execução da estaca hélice. Aí, quando esse tubo está todo preenchido, ele está cá embaixo, tá? Esse equipamento está cá embaixo. A concretagem vai iniciar. Tubo todo preenchido com concreto, aí sim, abre a tampinha sob pressão e começa a concretagem. Tem alguns executores que fazem o seguinte, errado. Eles levantam um pouquinho o trado para abrir a tampinha, para depois iniciar a concretagem. Isso faz com que o solo existente na ponta da estaca fique prejudicado, fique um solo solto, tá certo? Então, esse solo ele tem que estar pressionado por uma coluna de concreto no momento de abertura da retirada dessa tampinha. Aí sim, inicia a concretagem, então você vai subindo com o trado helicoidal, e à medida que você sobe, o solo vai sendo retirado, né? O solo vai subindo aqui entre essas hélices, e você está fazendo o quê? Substituindo o solo que existia ali por concreto. Agora, esse concreto ele sempre tem que estar sob pressão positiva. Isso é possível. O operador tem como monitorar isso. Sempre com pressão positiva. Ah, por quê, professor? Porque se a pressão ficar igual a zero ou negativa, a estaca vai ser estrangulada. O concreto ele vai ter uma descontinuidade. Tá? Então, a estaca hélice contínua, você quer que o elemento todo fique contínuo ao longo da profundidade. Se durante a etapa de concretagem a pressão zerar ou se tornar negativa, é provável que ocorra o quê? Um estrangulamento local da estaca. E aí a estaca fica comprometida, certo? Então, é um processo de execução que exige aí alguns cuidados fundamentais, né? E aí o que acontece? Após a concretagem, com o concreto ainda molinho, você vem aqui, ó, e introduz a armadura na estaca. Então, a armadura é colocada após a concretagem. Geralmente, essa armadura, ela avança aqui uns 4 metros só na estaca, tá? Ela é uma armadura mais para fazer a conexão da estaca com o bloco de coroamento. Lembra o bloco de coroamento? Esse elemento aqui, ó. Então, essa armadura geralmente faz a conexão da estaca com o bloco de coroamento. E, geralmente, essa armadura é uma armadura curta. Alguns casos específicos de estaca, por exemplo, que vai sofrer esforço de tração, há necessidade de armar a estaca até lá na ponta. Tá? Mas, na maioria dos casos, com a estaca sofrendo apenas esforço de compressão, a armadura é uma armadura curtinha, que nem é levada em consideração no cálculo da resistência estrutural da estaca. Entendido, gente? Um detalhe, esse concreto que é lançado aqui, ele tem que ser um concreto específico, tá? Então, ele tem que ser um concreto com um consumo de cimento de 400 quilos de cimento por metro cúbico, tá? Vocês já viram ensaio de abatimento de cone, né? O slump test. Já viram? Sim. O slump é uma medida do quê? Da trabalhabilidade do concreto. Então, esse concreto é um concreto bastante fluido. O slump dele tem que ficar entre 22 e 26 centímetros, tá? Para que não tenha problema aqui na execução da estaca. O FCK, que vocês também viram, já viram, né?
resistência característica do concreto? Sim. FCK, resistência à compressão do concreto. Muito bem. Para essa estaca, vai ser especificado entre 30 MPa e 40 MPa. Aqui em Vitória, por exemplo, que a gente tem um ambiente de agressividade elevado, próximo ao mar, enfim, geralmente a gente especifica um FCK de 40 MPa. Lá no interior, um ambiente mais tranquilo, pode ser especificado um FCK de 30. Tá? Então, o concreto tem que ser bem controladinho. Quando ele chegar lá na obra, tem que fazer o slump test, tem que moldar corpos de prova para ensaios, né, de compressão, para verificar o FCK, para verificar o slump. Né? Tá bom? Esse concreto ele passa por dentro desse tubo, então o agregado dele não pode ser muito grande, tá certo? Geralmente no tamanho máximo de brita 0, pedrisco. Entendido, gente? Desculpa, professor, você pode repetir a parte da brita? É o tamanho do agregado, ele não pode ser muito grande aqui, porque senão causa entupimento aqui à medida que o concreto passa pelo tubo. Então, o tamanho máximo é brita 0, que é também conhecido como pedrisco, né? Tá bom? Agora, essa estaca, por que ela ganhou muita projeção? Por que ela está sendo muito executada? Uma coisa é a velocidade de execução. Então, uma estaca que desce, por exemplo, se você tiver que fazer até uma profundidade de 10 metros, uma estaca, você vai gastar aí para perfurar, concretar, colocar armadura, estaca pronta, você vai gastar, sei lá, 10 a 20 minutos. Tá? Uma estaca dessa, de 10 metros de comprimento. Então, a produtividade é muito boa. E aquelas outras vantagens que eu citei. Ou seja, ausência de vibração e ausência de barulho. Então, por exemplo, você está executando a sua fundação e vizinho à sua fundação tem um hospital. Ou tem um casebre antigo que, se sofrer muita vibração, ele pode trincar, pode sofrer sérios problemas ali. Enfim. Então, é bom evitar, nesses casos, o uso da estaca cravada. A estaca hélice é mais aconselhável, né? No hospital, claro que a pessoa está lá doente, né? Vai chegar alguém com bate-estaca do lado, pô, completamente, quer dizer, inadequado, vetado, né? Então, você vai ter que usar um tipo de estaca que não promova vibração e barulho. Então, a estaca hélice acaba ganhando projeção. Só que um detalhe, esse processo executivo ele tem que ser feito com toda a cautela, com todo o cuidado, com todos esses procedimentos que eu citei, tá? Com todos esses cuidados que eu mostrei para vocês. Avanço, concretagem, enfim. Então, uma equipe especializada, uma equipe adequada de execução é fundamental, porque tem muita gente fazendo estaca mal feita. E, geralmente, o que acontece? Quando você concreta uma estaca dessa, existe um sobreconsumo de concreto. Tá? Então, por exemplo,
Se você chegar aqui, é fácil calcular o volume de uma estaca dessa. Então, por exemplo, essa estaca aqui vai ter, digamos, 40 centímetros de diâmetro. Geralmente, a estaca essa tem 30, 40, 50, até 60 centímetros de diâmetro normal encontrar. Tá? São os diâmetros tipo 30, 40, 50, 60. Tem alguns outros, mas são os tipos. Mas, digamos, essa aqui tem 40 centímetros de diâmetro. Então, você pega aqui, né, calcula a área, π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, tem a área, multiplica pela altura, ou digamos 10 metros, você tem o volume de concreto. Esse é o volume teórico. O que acontece é que, durante a execução, esse concreto ele pode tomar uma forma ali, né? Geralmente toma, porque esse concreto ele é pressionado, e aí acaba pressionando o solo, e acaba tomando uma forma irregular. Né? Então, geralmente acontece o quê que a gente fala? Sobreconsumo de concreto. Ou seja, você vai lançar ali um volume de concreto maior do que o teórico. Um número assim típico é em torno de 30% de sobreconsumo. Então, calculou o volume teórico, geralmente vai dar 30% a mais de concreto lançado ali. Tá? Alguma dúvida com relação à estaca hélice? Não, só professor. Um outro detalhezinho, ó. A gente vai fazer aí, talvez na próxima aula a gente comece com a questão do projeto. Então a gente especifica, por exemplo, uma estaca aqui, digamos que essa estaca aqui é uma estaca de 40 centímetros. Aí depois especifica uma outra estaca aqui do lado, tá? Para ser executada, a 1 metro de distância. Certo? Agora, você executou essa estaca que está aqui, essa primeira. Se essa outra tiver 1 metro de distância, você tem que executar essa segunda após 12 horas, tá, de executada a primeira. Então, se essa estaca vizinha tiver a uma distância menor do que 5 diâmetros da estaca, então, ó, a estaca aqui, vamos dizer assim, tem 40 centímetros. Se eu multiplico por 5, dá 2 metros. A estaca vizinha está a 1 metro. Então, essa estaca eu tenho que esperar mais do que 12 horas para executar essa estaca vizinha que está aqui. Tá? Então, o que geralmente eu faço? Executo essa estaca, pulo a vizinha, vou executar uma outra estaca mais afastada para esperar esse intervalo de tempo de, no mínimo, 12 horas. Isso é justamente para não danificar a estaca já executada, tá certo? Então, o intervalo de tempo de 12 horas tem que ser respeitado com relação a estacas distantes aqui, 5 diâmetros da primeira estaca executada. Vamos para outro tipo de estaca. Essa aqui é uma estaca escavada com trado mecânico. Tá? Então, vamos ver. Parecida com a estaca hélice, vocês vão notar a diferença aqui no processo executivo. Então, eu entrei aqui no solo com o trado, tá certo? Avanço com o trado até uma dada profundidade, a profundidade de projeto, e depois eu vou sacar o solo, vou retirar solo. Aí, então, o que eu estou fazendo? Ó, eu ainda não fiz a concretagem. Então, na hélice, o que a gente faz? Ó, na hélice, a gente vai retirando e concretando, simultaneamente.
retirando solo e concretando. Aqui, no trado mecânico, eu retiro o solo, fica um buraco. Então, o terreno ele tem que ter competência para se manter estável, né, o buraco aberto, na execução desse tipo de estaca. Então, tem que ser um solo coesivo. Aonde que você consegue aqui perto fazer um tipo de estaca desse? Ali na serra, por exemplo, você consegue fazer. Então, o solo lá é uma argila arenosa, ou uma argila siltosa, que você faz a perfuração e o buraco se mantém aberto. Aqui em Vitória, por exemplo, aqui, digamos, Jardim da Penha, Mata da Praia, Praia do Canto, Vitória de uma forma geral, Jardim Camburi, enfim, não tem como fazer isso aqui, porque sempre você vai perfurar uma camada de areia, e a areia, ela não permanece estável, ela vai acabar escoando para a perfuração. E outra coisa, essa estaca só pode ser executada acima do nível d'água freático. Então, o nível d'água aqui em Vitória está 1,5 m, 2 metros, 2,5 m, enfim. Então, esse tipo de estaca ele tem que ser executado em solo coesivo, ou seja, solo que tem uma certa coesão, e acima do nível d'água freático. Isso tudo para evitar o quê? O desmoronamento aqui das paredes da perfuração e o fechamento do buraco. Tá certo? Professor, você pode dar um exemplo de cidade onde o trado mecânico seja mais comum? Em Minas Gerais é muito usado, no interior de São Paulo, tá certo? Goiás. Lugares com uma altitude maior, né? Geralmente no litoral, o que acontece? Você tem muita presença de camadas de areia e um nível d'água bastante superficial, entendeu? Então, geralmente, tem que ser uma região de maior altitude, né, com nível d'água lá em profundidade. Lá na serra, por exemplo, o que acontece quando você vai para a serra? Você pega a linha reta do aeroporto, você sobe. Tanto que ali é chamado Planalto de Carapina, né? Planalto de Carapina. E aí o nível d'água começa a ficar mais profundo. Quando você começa a perfurar, você vai encontrar água aí a uns 10 metros de profundidade. Certo? E a necessidade do solo coesivo. Tá? Obrigada. Muito bem. Depois que você avançou com o trado e retirou, então é um equipamento muito mais simples do que esse aqui, tá? Então o equipamento de hélice é um equipamento mais caro, é uma estaca que tem um procedimento executivo mais elaborado. Esse aqui é um equipamento bem mais simples. Não tem esse tubo central, simplesmente um trado. Um trado é um saca-rolha. Aí tirou o solo, aí o buraco está aberto. Antes de colocar a armadura, é bom apiloar o fundo da escavação. Então, é bom descer com peso e aplicar uns golpes para apiloar aqui o fundo, que costuma ficar solo solto aqui, antes da concretagem. Tá? Então, aqui está um buraco aberto, solo apiloado, eu entro com a armadura. Então, a armadura aqui vai entrar antes da concretagem. Na hélice, o que acontecia? A armadura entrava após a concretagem. Aqui a armadura vai entrar logo e depois eu vou concretar a estaca. Aí, para a concretagem, entra com um tubo até lá no fundo, tá? Chamado tubo tremonha. E aqui um funil. E aí, através desse funil, o concreto é lançado e a concretagem vai acontecendo de baixo para cima. E aí, então, aqui está a estaquinha pronta. Tá? Geralmente, essa estaca vai ter aí
25 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros de diâmetro, geralmente são esses os diâmetros típicos. Também, então, é uma estaca moldada em loco, ou seja, ela é moldada no terreno. O terreno funciona como forma para a concretagem. Tanto essa quanto a estaca hélice. São estacas moldadas em loco. Também é um tipo de estaca que não promove vibração no terreno, não promove barulho, também é uma estaca tranquila, tá? Agora só tem essas questões aí, essas limitações de questão do nível da água e do solo local, que tem que ser um solo coesivo. A hélice não. A hélice você pode executar com nível d'água bem superficial, aqui em Vitória é muito executada, e em presença de solo arenoso, sem problema nenhum. Aqui é um outro tipo de estaca que aqui no Espírito Santo eu nunca vi executar, a estaca ômega. É mais executada lá em São Paulo. Professor, Oi? desculpa te interromper, mas sobre a completagem da estaca, que a gente está falando agora, tem alguma especificação do concreto, como a outra? Ou... Tem sim. Só um instantinho que eu já vou falar para você, tá? Deixa eu pegar minha cola aqui. A hélice eu sei de cor porque eu já fiz muito projeto em estaca hélice. Essa aqui já fiz projeto, só que justamente ali para a serra, só que um número menor de projetos. E outra coisa, o que acontece? A norma de fundações, ela foi modificada em 2019, muito recente, né? Então, algumas especificações, elas sofreram alterações. Então, eu tenho que olhar aqui, já vou passar para vocês, tá? A questão do concreto, só um instantinho. Deixa eu até colocar aqui na apresentação, ó, essa aqui é a estaca escavada com trado mecânico. Olha só, o concreto. Estão vendo aqui essas tabelinhas? Sim. Dependendo da classe de agressividade, vamos pegar aqui um lugar mais tranquilo, ó, afastado do mar, enfim. FCK 25 MPa, abatimento do tronco de cone, ou seja, o slump, de 10 a 16, consumo de concreto 280 quilos por metro cúbico, fator água-cimento menor do que 0,6, teor de exudação menor do que 4%, diâmetro do agregado, está tudo especificado aqui. Essa exudação é o seguinte, não sei se vocês já ouviram esse termo. O concreto, quando um concreto fresco, ele começa a perder água. Então, a água ela começa a percolar pelo concreto, geralmente sobe uma água e... Então, esse teor de exudação ele tem que ser controlado, como se o concreto estivesse suando, tá? Por quê? Se essa água ela sobe para o concreto, lá para a parte superior da estaca, esse fator água-cimento ele começa a ficar muito elevado e o concreto fica um concreto de baixa qualidade. Então, esse teor de exudação também tem que ser observado. Tá bom, gente? Então, todas essas características têm que ser atendidas. Aí, com a classe de agressividade maior, você precisa de um concreto com FCK maior, né, de 40 MPa, um consumo maior de cimento, enfim. E um fator água-cimento menor do que 0,45. Basicamente, essa é a especificação atual da norma para a estaca com trado mecânico. Deixa eu colocar aqui para a hélice também, já que a gente está... Vamos incrementar aqui. Deixa eu deletar isso aqui. Olha só. Para a hélice...
estaca hélice. Tá vendo? Sempre um consumo de 400 quilos por metro cúbico. Aí, dependendo da agressividade do meio, FCK de 30 MPa, e o fator de água-cimento vai variar, né? Dependendo da agressividade. Aqui em Vitória, então, qual é a especificação? Aqui para Vitória. FCK 40 MPa e fator água-cimento menor do que 0,45. Tá? Essa relação entre água e cimento. Tá certo? Isso influencia muito nas características do concreto. Tá bom, gente? Um detalhe, ó. Um detalhezinho aqui da hélice. Eu coloquei esse desenho, ó, vou deletar aqui. Por que eu coloquei esse desenhozinho aqui, ó, esse retângulo? Porque o desenho original que eu peguei na internet tinha esse branquinho aqui. Isso aqui me incomodava muito, ó. Por quê? Porque esse branquinho que não pode ter o concreto, ele tem que ser contínuo, certo? Então não pode ter essa descontinuidade. Então esse desenho me incomodava um pouquinho, eu fiz essa malandragem de colocar esse retângulo cinza aqui para mostrar que o concreto ele tem que ser contínuo, tá certo? Podemos avançar? Tem alguma dúvida? Não, obrigada. Outro tipo de estaca é a estaca ômega. Então, como eu disse anteriormente, aqui em Vitória eu nunca vi a execução dessa estaca, pelo menos aqui na Ilha de Vitória não dá para fazer, porque se você perfura isso aqui em areia, o equipamento vai ficar preso. Porque a execução é o seguinte, ó, entra com esse torpedo que tem uma hélice, tá? Uma espécie de hélice, só que o que vai acontecer? Isso aqui vai empurrar o solo. Então, nesse tipo de estaca, eu vou deslocar o solo lateralmente, não vou retirar solo. Ela vai empurrando o solo, claro, no entorno da estaca, ele vai ficando um solo mais denso. Isso é uma vantagem, né? Acaba que o processo executivo gera uma melhoria do solo, do terreno, que aperta o solo, tá? Mas é aquele negócio, se você estiver fazendo isso aqui em areia, a areia vai fechar esse buraco, provavelmente esse equipamento vai ficar preso. Então, você avançou até a profundidade de projeto. Geralmente é feito o seguinte, ele é retirado, esse torpedo, depois concreta, à medida que ele vai sendo retirado, vai sendo concretado. Então, isso aqui é semelhante da estaca hélice, né? Então, ó, avançou até a profundidade de projeto, esse torpedo vai sendo retirado e o concreto vai sendo lançado. E após a concretagem, é introduzida a armadura. Nessa figurinha específica, a armadura ela foi colocada por dentro desse tubo central aqui, ó. Isso não é comum, tá? O mais comum é concretar e depois entrar com a armadura. Mas pode ser feita também essa introdução da armadura antes da concretagem. Entendido, gente? Então, qual é a diferença dessa estaca hélice que está aqui, dessa estaca ômega, para a estaca hélice contínua? Diferença básica é que, ao invés de retirar o solo, esse torpedo que vai entrar girando aqui no terreno, ele vai empurrando o solo para o lado, tá certo? Vai deslocando o solo. Então, ela é uma estaca hélice de deslocamento. E depois é retirado o equipamento. À medida que o equipamento é retirado, concomitantemente, né, em paralelo, é feita a concretagem
e após a concretagem é introduzida a armadura. Nesse caso específico, a armadura foi introduzida antes da retirada do torpedo, ou seja, antes da concretagem. Tudo bem? Beleza, professor. Estaca ômega. Estaca ômega. O concreto, essa estaca ômega, eu não tenho aqui, mas é o mesmo da hélice, tá? É o mesmo da hélice. Deixa eu só dar uma olhada na norma aqui. Só ver aqui a norma. Essa aqui, ó, gente, estão vendo aqui, ó? Essa é a norma brasileira de projeto e execução de fundações, a NBR 6122, tá certo? Então, deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa diferente da estaca hélice para o concreto. Só um instantinho. É a mesma coisa, tá? É o mesmo concreto da estaca hélice. Então, aqui, mesma coisa. Vamos avançar. Essa aqui, ó, é uma estaca escavada, também, né, moldada em loco. Também moldada em loco. Só que ela usa um fluido estabilizante. Então, o que que acontece? Ela é semelhante àquela outra que eu mostrei do trado mecânico, né? Essa aqui, ó, foi a segunda que eu mostrei, o trado mecânico. Ela é semelhante, o procedimento é bem parecido. Só que, agora, nessa estaca com fluido, eu vou colocar no buraco um fluido estabilizante para manter o buraco aberto, tá? Então, o que que acontece? Quais são as etapas executivas? Antes de mostrar, eu só quero dizer o seguinte: esse tipo de estaca, geralmente é uma estaca de grande diâmetro, tá? No mínimo vai ter 60 centímetros de diâmetro e vai ter estaca até com 2,5 metros de diâmetro, até 3 metros de diâmetro. São chamados estacões. São estacas de grande diâmetro, usadas especificamente, por exemplo, em obras em que a carga no pilar é uma carga muito elevada. Então, se eu tenho uma carga muito elevada e a estaca tiver uma estaca de pequeno diâmetro, eu preciso de um número muito grande de estacas para o pilar. Então, no caso da estaca de grande diâmetro, há uma necessidade de um número menor de estacas, tá? Então, em algumas situações, ela é fundamental. Então, tem um pilar, por exemplo, de um viaduto com a carga muito elevada, um pilar de uma ponte. Então, há necessidade de executar uma estaca de grande diâmetro. Então, a primeira coisa é colocar aqui, ó, essa
Deixa eu colocar uma figurinha melhor aqui para vocês. Só pegar uma figurinha melhor, que essa figura aqui está meio zoada. Só um instantinho. Vou pegar aqui uma coisa melhor. Essa aqui fica mais clara, melhor. A primeira coisa aqui, ó, etapa 1, posicionamento da camisa guia. Essa aqui é um tubo metálico, que vai ter aqui 1 metro, 2 metros de altura, tá? Você faz uma escavação prévia, chega aqui, faz uma escavação e introduz esse tubo aqui. Essa camisa guia, ela vai servir para orientar o serviço de escavação aqui. Então, ela é posicionada exatamente no local onde ela foi projetada. Então, eu projetei essa estaca para ficar em determinada posição. Essa camisa guia, ela vai ser posicionada direitinho ali, tá? E vai servir de guia para a execução da estaca naquela posição correta. Tá certo? Vai ser como se fosse uma referência, uma guia. E aí, ó, agora você vai entrar aqui com o procedimento de escavação. Depois eu vou deixar uns videozinhos para vocês lá no mural da turma, com esse procedimento executivo. Isso aqui, gente, é uma caçamba que ela vai girando, o equipamento aqui gira essa caçamba corta o solo e fica cheia de solo. Aí ele vai, levanta essa caçamba e despeja o solo, que depois ele é levado para um bota fora, ou seja, levado para algum local. Então o solo ele vai sendo retirado por essa caçamba. Só que, como eu disse anteriormente, aqui dentro dessa escavação, para que isso aqui permaneça aberto, tá? Para que essa escavação permaneça aberta, é necessário lançar o que a gente chama de lama bentonítica, ou, eventualmente, um polímero especial. Ou seja, é um fluido que vai estabilizar, vai manter o buraco aberto. Tá certo? Vamos pegar a lama bentonítica, por exemplo. O que é a lama bentonítica? É um tipo de argila, tá? Um argila mineral específico, que vem assim ensacado, um pozinho que você vai e mistura com água e forma uma lama. E aí, à medida que você vai escavando, essa lama é jogada aqui dentro. Essa lama, ela tem um peso específico, tá? Que vai permitir, vai proporcionar, vai dar uma pressão ali interna, uma pressão interna na escavação, e não vai permitir que ela desmorone, tá certo? A escavação vai se manter ali na vertical, não vai fechar, tá, ok? E essa lama, ela vai penetrar muito pouquinho no solo, ela vai formar uma película, tá certo? Chamada de cake, né? Uma película, e que vai manter a escavação aberta e você não vai ter perda de lama, ou seja, a lama não vai infiltrar nos poros do solo. Então, essa lama ela tem que ter uma viscosidade adequada, um peso específico adequado, um pH adequado e também um baixo teor de areia. Tá certo? Então, a lama ela tem que ser controlada, muito bem controlada. Aí chegou, então, na profundidade de projeto, etapa 3, desarenação ou troca de lama. O que acontece? Essa lama, à medida que ela é introduzida aqui, e você está escavando, ela começa a se misturar com o solo local, né? Alguns detritos da escavação vão para a lama, não tem jeito. E acaba contaminando essa lama, e essa lama, então, muitas vezes, ela tem que passar por um processo de desarenação. O que é isso? Você começa a puxar a lama, ela passa por um equipamento que vai
filtrar, essa lama vai passar por uma série de peneiras com a retenção de areia e vai retornar para o buraco. Ou então você pega, retira essa lama e substitui por uma nova, certo? Então, essa lama ela tem que estar uma lama limpinha, com baixo teor de areia. Certo? Por quê? Porque se ela tiver com muita areia, essa lama com areia ela vai se depositar aqui no fundo e vai prejudicar a questão da ponta da estaca. Você vai ter lama na ponta da estaca. A gente não quer isso. A gente quer que a estaca, após concretada, ela fique com contato com o solo natural, não com uma lama mole que foi introduzida ali como um artifício para manter o buraco aberto, tá? Então, essa lama ela tem que estar limpinha, tá? De acordo com o especificado na norma. Bom, com esse buraco, então, está todo preenchido com lama aqui, tá? Beleza. É introduzida a armadura. Então, vem um guindaste aqui, puxa a armadura da estaca, ela é colocada, mergulhada na lama. Então, o que eu tenho até aqui na etapa 4? Eu tenho um buraco preenchido com lama bentonítica e com a armadura da estaca, tá? Já introduzida. Agora sim, vamos concretar a estaca. Entra com esse tubo chamado tubo tremonha, até lá no fundo, com esse funil aqui na ponta. E aí o concreto vai ser lançado por esse funil e a estaca vai sendo concretada de baixo para cima. Como o concreto tem um peso maior do que a lama, é mais denso que a lama, né? Lógico, essa lama ela vai sendo substituída por concreto, ela vai sendo expulsa aqui, você vai pegando essa lama e vai guardando no reservatório, tá? Para eventualmente utilizá-la em outra estaca, desde que ela seja sofra uma desarenação. Então, essa lama ela pode ser reaproveitada, mas então é feita a concretagem. E esse tubo, à medida que a concretagem vai sendo feita, ele vai sendo retirado também, né? O tubo ele não fica perdido, ele vai sendo retirado. Sempre com a ponta do tubo mergulhada, imersa dentro do concreto, para garantir a continuidade da estaca. Isso é válido também para outra estaca que é executada sem fluido. Então, esse tubo aqui também é retirado, mas sempre com a ponta do tubo mergulhada no concreto, tá certo? E aí, à medida que você vai retirando o tubo, vai concretando a estaca, tá aqui, a estaca está pronta, com a armadura aqui, a pontinha da armadura de espera, tá certo? Que vai ter um bloco aqui assim. Tá certo, gente? Sim, professor. Essa estaca é mais executada em São Paulo, tá? No Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, nos grandes centros. Aqui em Vitória também nunca vi execução de estaca escavada com fluido de estabilização. Tá? Chamado estacão. Bom, todas as estacas que eu mostrei até o momento foram estacas moldadas no terreno, ou seja, estacas moldadas em loco. Tá? Então, quais foram elas? Estaca hélice contínua, estaca escavada com trado, sem fluido estabilizante, tá? Estaca ômega, que é a estaca hélice com deslocamento do solo, e estaca escavada com o uso de fluido estabilizante. Então, esses tipos aqui, ó, esses primeiros tipos, são todas moldadas no solo, no terreno. Agora, nós vamos ver uma estaca que é pré-moldada de concreto. Então, essa estaca ela é fabricada, né, numa determinada empresa lá, existe uma fábrica e tal, ela vai e produz esses elementos aqui. Então, são estacas prontas,
Podem ser vazadas, então as estacas geralmente as que têm maior diâmetro, elas são vazadas para diminuir aqui o consumo de concreto. Ou podem ser maciças. Tá? Aqui eu estou mostrando apenas estacas com seção transversal circular. Tá vendo? São todas estacas com seção transversal circular. Mas, eventualmente, eu posso ter estaca com seção transversal em formato de hexágono, hexagonal. Posso ter quadrada, também a estaca vai ser um prisma, né? Pode ser quadrado, enfim. Tem vários tipos aí de geometria de área. A mais frequente é essa estaca circular. Tá bom? Então, como que é a execução da estaca pré-moldada? É a mais tradicional, né? A mais antiga. Vocês já devem ter visto. Então, a necessidade de um bate-estaca. Esse aqui é um bate-estaca de gravidade. O que é o bate-estaca? O bate-estaca é um equipamento que vai levantar um peso, que é o chamado martelo, tá? Até uma determinada altura. Geralmente, essa altura não deve ser superior a 75 centímetros. Geralmente, 50 centímetros a 75 centímetros de altura que esse martelo é erguido, tá? E aí você libera esse martelo em queda livre, ele vai bater na estaca e a estaca vai avançar no terreno. Então, a estaca ela avança com o impacto de um martelo. Tá certo? Essa figura está aqui mostrando de 1 a 4 toneladas. Geralmente não usa martelo com 1 tonelada. Geralmente o martelo tem mais que 2 toneladas. Tá? Mais que 2 toneladas. Aí, na cabeça da estaca, olha só, tem um capacete. Deixa eu pegar um detalhe aqui do capacete para mostrar para vocês. Vou pegar um detalhe aqui do capacete, só um instantinho. Então, aqui, ó, essa figura, tá, aqui está a foto, aqui está a figura, aqui está a estaca, né? Aqui tem esse capacete, que esse está aqui preto. Aqui, assim, tá vendo? Sobre o capacete tem um cepo de madeira. Embaixo tem o que a gente chama de coxim, também são umas lâminas de madeira, tá? De compensar. Isso aqui serve tudo para proteger a cabeça da estaca, que o martelo vai aplicar um impacto aqui, tá certo? Então, para não quebrar a cabeça da estaca, é colocado esse capacete com esse amortecimento aqui de madeira, tá certo? Então, é fundamental a existência disso que está aqui. Então, o martelo ele vai impactar e vai fazer com que a estaca avance no solo. Bem simples, né? E aí a estaca vai avançando, vai deslocando o solo e vai avançando no terreno. Aqui, por exemplo, ó, tem alguns elementos que já foram introduzidos. Tá? Geralmente, essas estacas pré-moldadas, elas têm 12 metros de comprimento máximo. Então, elas são fabricadas aí com diferentes comprimentos, 6 metros, 8 metros, 10 metros, mas geralmente, no máximo, são 12 metros de comprimento. Aí, o que acontece? Imagina a seguinte situação. Você cravou uma estaca, só que você tem que chegar aos 20 metros de profundidade, com a estaca pré-moldada. 20 metros. Aí o que acontece? Se cravou 12 metros iniciais, você vai ter que emendar
um segmento com 8 metros para chegar nos 20, né? Então, o que é feito? Cravou primeiro, depois você pega e aqui, ó, vou colocar aqui essa imagem aqui. Vocês podem notar que no topo da estaca tem um anel metálico. Um anel metálico. Então, você vai emendar um segmento no outro com uma solda, um filete de solda que vai ligar esses dois anéis metálicos. Aí você liga um segmento que já foi cravado em um segundo segmento. Às vezes, olha só, você terminou a cravação, sobra um pedaço de estaca para cima. Se esse pedaço tiver mais que 2 metros, você pode quebrar, você pode cortar isso aqui, tá? E usar esse segmento de estaca, está sobrando, em uma outra estaca que vai ser cravada. Então, você pode reaproveitar, desde que ele seja o primeiro elemento a ser cravado. Então, vamos dizer assim, sobrou uma pontinha aqui com 2 metros. Corto, vou cravar isso aqui em outro lugar, né? Cravo primeiro essa pontinha, depois emendo uma nova estaca, e aí eu continuo com a minha cravação. Tá bom? Professor, essas estacas, elas são feitas somente de concreto ou tem alguma armadura nelas? Elas são armadas. Só armadas? São armadas, sim. Ah, tá. Geralmente, é muito difícil encontrar uma estaca pré-moldada que não tenha armadura. Por que é necessária armadura? A armadura é fundamental. O esforço que é aplicado aqui durante a cravação é um esforço muito elevado. E é um esforço de compressão e acaba que ela sofre tração também. Porque imagina, você pega a estaca, aqui, ó. Você dá uma pancada na estaca. Quando você dá a pancada, você comprime. Aí, a pancada é um esforço momentâneo, né? Um esforço muito grande, uma energia que você está aplicando aqui. E, então, quando você, após o impacto, ela tem um retorno. A estaca se propaga uma onda, né? Uma onda de choque na estaca, e depois ela sofre o quê? Um alívio. E nesse alívio ela é tracionada. Então, é fundamental que ela tenha armadura. Tá? Para suportar, principalmente, esses esforços de tração. Deixa eu salvar esse material aqui. Olha, nessa apresentação, vocês viram que eu fiz algumas atualizações, vou fazer mais. Então, eu vou disponibilizar isso. Depois que ela estiver bem atualizada, eu coloco lá no mural para vocês, tá bom? Eu não vou avançar mais muito, eu vou dar uma parada aqui. Na aula de sexta-feira a gente continua, vou continuar mostrando os tipos de estacas, e aí depois a gente já deve começar a falar sobre projeto. Beleza? Então, deixa eu interromper aqui, gravação.